Olá pessoal do blog Educação e Empreendedorismo, eu sou Isabela Minatel Massi e estou aqui hoje para falar para vocês sobre um assunto bastante interessante, que é a questão do pensamento. Você pensa sobre o que você pensa? Quanto você pensa sobre o seu pensamento? Então, na realidade, aquilo que a gente pensa sobre os nossos filhos, sobre os nossos alunos, e aí na intenção de uma educação empreendedora, né? Determina a forma como a gente reage, como a gente trata a cada um deles. Na realidade, isso vale para todas as pessoas, né? Fica o contexto aqui de alunos e filhos, porque estamos falando de educação empreendedora, né? Então, aquele tipo de alimento que eu dou para o meu pensamento sobre meus filhos e sobre meus alunos é a maneira como eu vou tratá-los. Então, por mais que eu saiba aqui dentro que eu tenho um sentimento de amor pelos meus filhos, ou que eu goste muito dos meus alunos, né? Se naqueles momentos das situações corriqueiras da vida eu alimentar pensamentos que não confirmem esse amor e esse gostar que eu tenho falado, pode ser que eu expresse a eles, através dos meus atos, outros tipos de mensagens que não sejam essas que eu gostaria de passar, né? Então, como é que isso se dá? Né? E como melhorar questões assim também, e relações assim também. Se eu tenho, por exemplo, uma situação em que eu estou ocupada, né? E se eu sou uma mãe, por exemplo, eu estou ocupada na cozinha e a criança lá em outro cômodo começa a demandar: mãe! E eu alimento na minha mente pensamentos do tipo: caramba, não consegue fazer nada sozinho, não posso trabalhar, não posso fazer nada, não tenho um minuto de paz. Né? Com que espírito eu vou chegar para atender essa demanda dessa criança? Né? Seguramente não dos melhores, porque eu não estou alimentando pensamentos assim tão positivos com relação a essa situação. Né? Agora, como reenquadrar isso? E quando a gente fala em reenquadramento, a gente já está utilizando uma ferramenta da programação neurolinguística, né? Uma ferramenta da PNL. Como reenquadrar uma situação assim? Se ao invés de pensar: caramba, não me dá um minuto de paz, caramba, não consegue fazer nada sozinho, eu pensar: puxa, deixa eu aproveitar enquanto é criança e me quer por perto, porque depois, quando for adolescente, pode ser que isso mude, né? Que essa intensidade de me querer por perto diminua. Então deixa eu aproveitar agora e vai feliz atender a demanda da criança, né? E em outra situação, por exemplo, se eu estou conversando com outro adulto e a criança, eu mãe ou eu professora, tá ali em volta rodeando: mãe, o que você tá falando aí? Mãe, tia, professora, o que você tá falando com fulano? Né? Se eu alimento pensamentos do tipo: que xereta, que enxerido, curioso, quer saber conversa de adulto, isso aqui não é assunto seu não. Provavelmente é algo parecido com isso que eu vou expressar na minha reação a essa criança, né? Eu vou expressar alguma coisa do tipo: sai pra lá, fora daqui, eu não te quero aqui. É essa mensagem que eu vou passar para ele, isso não é para você. E na realidade, por que a criança pergunta o que é que a gente está falando? Primeiro, porque ela tem realmente um interesse em saber o que está acontecendo ao entorno dela, né? E às vezes ela não acompanha o que você está falando, ou porque é uma situação que tem a ver com algum contexto anterior que a criança não participou e ela desconhece, por isso ela pergunta, ou porque você está usando termos que ainda não são do conhecimento, do domínio do vocabulário dela, então ela realmente não está entendendo o que você está dizendo, ou ainda porque você está falando numa velocidade muito rápida, né? Em alguma maneira que ela não acompanhou. Agora, se eu alimento pensamentos diferentes, como reenquadrar essa situação, né? Se eu alimento pensamentos do tipo: uau, que pessoa, que criança interessada, que realmente está atenta a tudo que está acontecendo e quer saber o que está, né, se passando. Que essa criança é uma criança que vai aprender tudo muito rápido, né? Então eu chego, contextualizo para a criança na medida que ela pode saber daquele assunto. Sempre tem uma medida em que se pode saber de todos os assuntos, né? E beleza, sano aquela curiosidade dela e deixo ela tranquila. E alimento essa prática de buscar informações, de querer estar interessada no que está se passando, né? E de alguma maneira alimento a curiosidade, que é fonte para a criatividade futura dessa criança, né? E finalmente, se eu estou aqui escrevendo esse post que eu pretendo falar para vocês, digitando no computador, e chega o meu filho, que tem 2 anos e 9 meses, e começa a digitar outras coisas em cima do meu post, né, complicando um pouquinho a minha vida, e eu alimento pensamentos do tipo: essa criança não me deixa trabalhar, eu preciso trabalhar, sai daqui, né? E como eu vou reagir? Provavelmente falando coisas desse tipo para ele: menino, me deixa trabalhar, sai daqui, afaste-se. E eu não estou assim demonstrando o amor que eu tenho por ele.
né? De alguma maneira eu posso ter um reenquadramento e pensar: uau, se essa criança veio até mim, veio aqui, começou a mexer no que eu estava mexendo, possivelmente está precisando de atenção. Que bom que ela encontrou um jeito de demonstrar isso e não ficou sofrendo, né? Aquela carência ali que poderia até resultar numa carência maior posterior na sua vida. E então eu vou parar tudo, foi o que eu fiz, parei tudo e fiquei por alguns minutos no chão brincando com ele, até que ele ficasse bem novamente e eu pudesse voltar ao meu trabalho, né? Então, assim, eu acho que isso faz parte de dividir os papéis de mãe e profissional depois que a gente tem filho, né? E você que trabalha com crianças, é o seu papel como profissional mesmo, pensando numa educação empreendedora que respeita e contribui com as suas relações. Usando o reenquadramento, você pode melhorar as relações na sua vida, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, nas suas relações com as crianças do seu entorno ou com qualquer adulto também. Os alimentos que damos, os pensamentos que temos nos segundos antes de reagirmos, determinam o nosso comportamento. Cuide disso, pense mais sobre o que você pensa, pense no seu pensamento sobre o que você pensa. Olha que bacana! E utilizando a ferramenta do reenquadramento, você pode ter muito mais sucesso nas suas comunicações. E é isso que eu desejo a vocês, educadores, né, pais, professores, empreendedores, sucesso! E que a gente se veja em muitos outros posts. Até!